Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Hoje a gente vai conversar sobre papel de parede, os tipos de papel de parede, os cuidados, como que deve ser a instalação. E, gente, papel de parede é uma forma bem legal da gente dar uma mudada, bem rápida no visual do ambiente. Vamos nessa? Gente, existem vários tipos de papel de parede. Vou mostrar para vocês cada um deles. Mas antes, eu quero falar para vocês alguns cuidados bem básicos na hora de comprar o papel de parede. Pessoal, quando você for comprar o papel de parede, a primeira coisa que você deve se certificar lá na loja é conferir o lote de fabricação desse papel de parede. Porque mesmo que esse papel de parede tenha a mesma estampa, se forem de lotes diferentes, muitas vezes há uma mudança de tonalidade na impressão do desenho, enfim, da estampa desse papel de parede. Então, acreditem que muda mesmo, aconteceu comigo, então é uma dica que eu sempre dou. Verifiquem o número de lote de fabricação para que você tenha certeza de que não vai haver mudança de tonalidade na estampa do seu papel de parede, tá bom? Beleza, dada essa dica importantíssima na hora da compra do papel de parede, vamos começar pelos tipos? Então, tipo número 1 é o papel de parede tradicional. Esse papel de parede tradicional é formado basicamente por celulose. Na sua maior parte, a maior parte na composição desse papel de parede é a celulose, que é o papel, né, gente? Então, esse papel de parede, a instalação dele, você precisa aplicar ele com cola. Você passa cola no próprio papel e também na superfície onde você vai aplicar. Gente, para a instalação do papel de parede, seja ele com cola, seja ele autoadesivo, de qualquer maneira, você precisa ter muita calma e paciência na hora de instalar. Então, vale a pena você entrar em contato com um colocador, com alguém experiente para colocar o papel de parede, porque se você não estiver com paciência, não coloca, que vai passar nervoso. Gente, aí não é legal. É melhor contratar alguém que saiba o que está fazendo e vai fazer rapidinho, nem vai fazer muita meleca e vai instalar o seu papel de parede lindo, maravilhoso na sua casa. Agora, você tem muita paciência, super zen e tudo mais, você vai fazer o trabalho. Não tem problema. Aqui vai outra dica. Na hora de instalar o papel de parede, verifique as continuações dos desenhos, para que você siga essa continuação e os desenhos não fiquem desencontrados. Porque quando eles ficam desencontrados visualmente, gente, não dá certo. Principalmente se você tem um desenho do tipo arabesco, né? Que tem linhas ou um contorno que necessita dessa continuidade. Verifiquem isso antes de colocar e acertem então esses desenhos para que não haja uma descontinuidade, que daí fica um trabalho muito estranho, tá bom? Existe o papel de parede tradicional digital. Ele possui as mesmas características técnicas de um papel tradicional, porém, em função da possibilidade de impressão digital, a possibilidade dessa estampa digital, ele permite uma maior quantidade de padrões de estampa que você pode escolher. E em função desse tipo de produção, ele é produzido rapidamente. O papel de parede tradicional digital, ele possui essa tecnologia de impressão que é relativamente nova, que permite você chegar em N tons de cor, na cor que você quiser, com a estampa que você quiser. E em termos de qualidade, ele é muito semelhante, se equipara ao papel de parede tradicional. Os papéis de parede tradicional e tradicional digital são indicados para colocação em salas, quartos e lavabos. Em áreas mais molhadas, como cozinhas e banheiros, não é indicado colocar esse tipo de papel de parede. Você precisa procurar um mais resistente que eu vou mostrar já já. Existe o papel de parede adesivo.
Esse papel de parede adesivo autocolante, ele é composto de PVC ou poliéster e tem essa vantagem, então, né, pessoal, de ser autocolante, facilitando muito o trabalho. Aí você não precisa fazer essa aplicação da cola no próprio papel de parede e também na parede, na superfície onde você vai aplicar. Uma desvantagem do papel de parede adesivo é que ele tem uma durabilidade mais baixa, de 2 a 5 anos. Em função dele ser um plástico, não é recomendado que você coloque esse tipo de papel de parede em uma área que está suscetível a raios solares, né? Que recebe sol. Porque os raios solares, enfim, a radiação UV que vai ser recebida por essa superfície vai acabar manchando a superfície do papel de parede. Então, não é legal fazer a aplicação desse tipo adesivo em áreas que recebam bastante sol e também não é indicado colocar esse tipo de papel de parede em áreas úmidas, porque toda essa umidade do ambiente, de um banheiro, por exemplo, pode fazer com que vá soltando a cola, né, entre o vinil, no caso, né, entre o plástico e a superfície e vá descolando o papel de parede da sua superfície, não vai ficar nada legal. Existe o papel de parede vinílico. Esse papel de parede é composto por uma fibra e recebe um cobrimento de um plástico. A grande vantagem de um papel de parede vinílico é que você pode lavar, pode até mesmo escovar essa superfície. Então, por ele ser bastante resistente, ele é sim indicado para colocação em áreas úmidas, como uma cozinha, como um banheiro. Então, o papel de parede vinílico permite a sua colocação nas áreas molhadas da casa. Outra vantagem desse papel de parede, que é a sua composição, permite que ele seja resistente à luz. Então, dificilmente ele vai manchar ou desbotar. Então, ele é ideal para colocar em ambientes que recebem bastante luz ou até mesmo ambientes públicos. Uma desvantagem desse tipo de papel de parede é que, como ele tem essa camada de fibra, essa camada de suporte de fibra, ele acaba tendo pouca aderência, então, entre essa camada de suporte e a superfície onde ele vai ser aplicada. Isso faz com que, com o tempo, esse papel de parede possa ir soltando. Outra questão é que, como ele recebe essa camada plástica na superfície externa, ele é um plástico, né, gente? Acaba por impermeabilizar essa parede. Então, essa parede não respira. Existe o papel de parede 3D. Alguns deles apresentam, então, a superfície, né, a estampa escolhida em alto relevo. É interessante que você coloque esse papel de parede onde ele fique bem visível para justamente valorizar esse alto relevo. Existe também o papel de parede 3D sem o alto relevo, que é um papel de parede que trabalha com um jogo de cores para que você tenha a sensação de estar vendo uma superfície em 3 dimensões pelo sombreamento de algumas áreas do desenho geométrico, enfim, do desenho que você escolheu. Então, quando a gente chega bem pertinho, é que a gente consegue verificar que não é, na verdade, um elemento em 3 dimensões, mas sim um jogo de cores para simular a sombra de áreas e que dão pra gente essa sensação de tridimensionalidade. Existe o papel de parede em TNT, sério, gente, em TNT. O TNT é composto por poliéster e celulose. Esse papel de parede tem uma boa durabilidade, mas você precisa tomar um pouco de cuidado na hora da manutenção, na hora de uma limpeza, porque ele é, na verdade, um tecido. Então, se você usar algum elemento mais abrasivo para fazer a limpeza, pode danificar a superfície. Existe também o papel de parede texturizado, que é um tecido com desenhos aveludados. Esse é um papel de parede bastante indicado para ambientes onde você tem uma pegada mais requintada, uma decoração mais clássica. Você pode usar um desenho do tipo arabesco, que fica bem legal, vai dar um toque todo especial para o seu ambiente. Vale lembrar que esse tipo de papel de parede, que na verdade é um tecido,
Não pode ficar exposto à luz solar, porque a radiação UV vai acabar deixando essa parte aveludada desbotada. E também você precisa tomar bastante cuidado na hora da limpeza para não danificar essa textura. Então, para limpar esse tipo de papel de parede, o ideal é apenas um aspirador de pó. Existem também os papéis de parede flocado, mica e natural. O papel de parede flocado, a textura que é aplicada sobre esse papel de parede, ela lembra um veludo, então é parecido com o tecido que a gente falou agora há pouquinho. Então, esse flocadinho, essa fibra sintética que é colocada em cima do papel de parede, vai dar essa textura de veludo. Também é indicado para ambientes onde a pegada da decoração seja mais clássica, mais requintada. Já o papel de parede de mica, ele é formado com pequenos pedacinhos de mica, então tem essa alta textura, uma textura mais rugosa da superfície. E esse tipo de papel de parede é ótimo para refletir luz, então você pode tirar partido da reflexão, do poder de reflexão dessas pequenas partículas de mica em um ambiente onde você quer um toque de mais brilho, com mais espelhos, colocar num lavabo. Esse tipo de papel de parede é bem indicado para esses espaços com essa proposta de reflexão, de brilho. O papel de parede natural, ele utiliza também na sua composição materiais naturais, como fibra de madeira, cortiça, bambu. Então, esses materiais naturais no papel de parede já vão gerar uma pegada mais rústica para o ambiente. Existe também o papel de parede emborrachado, que é composto por uma camada de EVA, e essa camada de EVA, ela vai ter essa característica de impermeável. Então, esse tipo de papel de parede é ideal para aplicação em áreas úmidas, como os banheiros. E pessoal, como que faz para aplicar o papel de parede? Eu já falei para vocês da questão do lote, né? Mas antes da gente seguir para a aplicação do papel de parede, deixa eu perguntar para vocês, já se inscreveram no nosso canal? Não se inscreveram ainda? Gente, não perde tempo. Se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho e vai contando o que vocês estão achando dos vídeos, e se surgirem dúvidas, por favor, escrevam aqui nos comentários, tá certo? Então vamos lá, seguindo para a instalação do papel de parede. Como que faz a instalação de parede? Primeira coisa, pessoal, é verificar o estado da sua parede. Se essa parede não possui umidade, não possui algum tipo de infiltração, se a superfície dela está bem acabada, está lisa. Todos esses detalhes são muito importantes antes de você fazer a aplicação. Caso a sua parede esteja sofrendo com algum tipo de infiltração, você precisa fazer esse conserto antes da aplicação do papel de parede. E também, se você notar que tem muitas imperfeições no seu reboco, vale a pena você fazer um conserto, você passar uma massa corrida, você refazer o reboco antes da aplicação do papel de parede. Por quê, pessoal? Porque o papel de parede, ele tem uma espessura muito fininha. Então, qualquer imperfeição que esteja na parede, qualquer depressãozinha ou qualquer grãozinho que esteja mais saliente na parede, vai sim aparecer através do papel de parede. E aí não fica muito legal, especialmente se você tiver uma iluminação direcionada para essa parede. Vai aparecer mais ainda. Depois de conferida a parede, você precisa fazer a medida dessa parede. Então, você vai medir o pé direito, você vai medir os locais onde você vai aplicar o seu papel de parede, e aí sim você vai abrir o rolo e vai cortar os pedaços do papel de parede de acordo com as medidas do seu cômodo, do seu ambiente. Lembrando sempre de fazer o casamento das estampas, certo? Para que você tenha continuidade dos desenhos do seu papel de parede. É interessante que você deixe uma sobrinha de 5 centímetros para que você possa fazer o recorte exatamente onde está terminando a
parede e não correr o risco que falte um pequeno espacinho para finalizar a aplicação do papel de parede. E para finalizar a aplicação, basta você utilizar uma espátula para ir removendo, retirando possíveis bolhas que tenham ficado aprisionadas entre a parede e o papel de parede, fazendo movimentos de cima para baixo. Depois disso, você pode cortar os excessos, então, nas arestas, né, desses 5 centímetros que eu falei, você pode cortar com um estilete, deixar secar e, por fim, fazer o recorte das tomadas dos interruptores. Para fazer esse acabamento das tomadas, dos interruptores, você vai fazer um corte com estilete em cruz e vai retirando com muito cuidado os excessos, então, para ficar um acabamento bem legal nas tomadas e nos interruptores. E como fazer a manutenção desse tipo de material? Gente, a durabilidade média dos papéis de parede é em torno de 10 anos. Bastante tempo, né? Então, vale a pena você verificar, conforme o fabricante, quais são as orientações de limpeza para cada tipo de papel de parede. Então, na hora que você comprar, se certifica desse tipo de detalhe. Vai lá e dá uma olhadinha na ficha técnica do papel de parede para você verificar como que é a manutenção, como que o fabricante indica a manutenção. Então, seguindo essas orientações, você vai conseguir prolongar a vida útil do seu papel de parede. Se você escolheu um papel de parede lavável, dê preferência para um pano úmido para fazer a limpeza. Não utilize muitos produtos de limpeza, utilize um sabãozinho mais neutro se você precisar fazer uma limpeza mais profunda. Mas lembrem-se que produtos de limpeza às vezes são muito agressivos e podem causar algum manchamento ou até desbotar o seu papel de parede, então evite usar. Agora, se você optou por um papel de parede não lavável, a manutenção é um pano seco ou um aspirador de pó. Só isso, gente. E assim, seguindo essas orientações e de acordo com as orientações do fabricante, você vai conseguir utilizar o seu papel de parede e mantê-lo em bom estado durante esse tempo de garantia que o fabricante dá. Tá bom, gente? Agora me contem, vocês já passaram pela experiência de papel de parede? Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, eu e meu marido colocamos papel de parede no quarto, nós dois. Não ficou aquela Brastemp e no momento que a gente comprou, a gente não conferiu os lotes e deu uma diferença gritante. Então, por experiência própria, confiram antes de comprar. E aí, me contem, já passaram por essa experiência? Ainda não? Gente, um super beijo para vocês.